Agora a gente fala de um assunto que preocupa muito os donos de pets. São os fogos de artifício na virada do ano. Isso porque cães e gatos têm uma audição mais sensível e o barulho pode causar estresse, entre outros problemas. Quem traz essas e outras informações pra gente sobre o assunto é o nosso repórter Eduardo Góes. Oi, Góes, boa tarde para você. Bem-vindo aqui ao TJ. Uma boa semana. Boa tarde, Rayane. Boa tarde para você, para o Eduardo, para todos que nos acompanham. Uma boa semana para todos vocês. Realmente é um assunto que todo ano ele volta a ser pauta, né? Afinal de contas, principalmente nessa época do ano, a gente está se aproximando aí do Réveillon, né? Da virada do ano, as pessoas, não tem jeito, vão soltar fogos e por isso a gente precisa inspirar cuidados, né? Para falar um pouco mais a respeito desse assunto, eu converso agora com o médico veterinário Matheus Lobo. Matheus, seja muito bem-vindo aqui ao TJ Aparecida. Doutor, já começo te perguntando, né? Por que os cães e gatos, principalmente os cães, eles têm toda essa sensibilidade ao barulho, principalmente de fogos nessa época do ano? Boa tarde, senhor. Boa tarde a todos, agradeço o espaço para a gente comentar de um assunto tão importante, né, que é recorrente, né, tanto na nossa rotina quanto na rotina de todo mundo em casa. É uma pergunta muito interessante, realmente. Tanto os cães como os gatos, né, eles têm uma superioridade, né, evolutiva muito avançada nessa parte auditiva, então eles são muito mais sensíveis a ruídos muito pequenos, né, um volume muito baixo, distâncias muito longas, né, e até uma conformação do conduto auditivo deles, né, por ser parecido um L, né, eles com um amplificador de som, né? E acaba que eles têm essa sensibilidade muito aumentada para sons, ruídos em geral, né? E dá para gente que tem pet em casa, por exemplo, ter cuidados que possam... O que a gente pode fazer para protegê-los mais? A gente cria um ambiente novo, propício a estar mais protegido. Quais dicas o senhor poderia nos dar? Perfeito. É um pouco complexo, né, a gente conseguir mudar, às vezes, a configuração da casa, mas a gente pode fazer algumas mudanças realmente para diminuir o estresse, diminuir o susto, né, que esses pets podem levar. É um grande problema também nessa época do ano, fugas, né, por conta dos ruídos, então é muito importante a gente ter esse cuidado. O fato da gente fechar janelas, fechar portas, utilizar, né, esses meios estruturais para abafar o som já ajuda bastante, né? Tem a correlação com o fato de ser um barulho inesperado, um barulho ensurdecedor, às vezes, para o pet, isso vai conferir susto de qualquer forma, né? Então, é um cuidado que a gente pode ter, né? Fechar portas, janelas, para evitar fugas, principalmente de gatos, que acontece muito, né? A gente tem algumas técnicas que a gente pode fazer caseiras, né? O fato da gente amarrar um paninho, né, no pet, a gente vê vários vídeos na internet, né, que podem conferir uma certa tranquilidade, uma sensação calmante, né, para o paciente. Faço um apelo também para os telespectadores, né, tomar muito cuidado com medicações, né, a gente fornecer às vezes uma medicação que tem em casa, sem uma orientação médico-veterinária, a gente pode ter um tipo de intoxicação ou mal, né, para o paciente, e no geral evitar o máximo possível, né, submeter o paciente a esses estresses, né, então se você sabe que aquele local vai ter soltar fogos, né, vai ter rojões, a gente evitar manter o paciente naquele local e se não tiver como, tentar resguardar ele em algum ambiente, né, mais restrito ali, um quarto mais isolado, abaixar a luz, né, manter às vezes uma caminha, um esconderijo, algo que possa trazer conforto. E a gente poderia também dar dicas para sensibilizar as pessoas, né? Porque tá certo que não tem jeito, todo mundo vai soltar fogos no ano novo, né? Mas também eu acho que tem gente que recai no exagero, né? Às vezes não se preocupa com o coletivo. O que é que a gente poderia dizer? Com certeza, né? Embora é um momento de festa, de comemoração, né, de muita alegria para as pessoas, que o fato de pensar no próximo é sempre importante. Acho que é um momento reflexivo, né, que todos nós temos, de pensar no próximo, de criar empatia, né? Pensar que tem alguns pets, né, alguns cãezinhos, gatinhos que podem ter algumas condições, né, de saúde até, e a gente pode causar um mal para eles, né? A gente tem muitos cães idosos, cães epiléticos que podem convulsionar, cães cardiopatas que podem descompensar o quadro clínico, né? Então é importante a gente pensar, né, que às vezes a gente está comemorando nesse momento, mas a gente pode estar causando mal para uma família, né? Então é um apelo.
Ok, então, doutor, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelas informações. Boas festas para o senhor aqui no hospital e para toda a equipe. Para você que está nos acompanhando de casa, a gente deixa aqui essas dicas. Sempre é bom se precaver cada vez mais e tomar aquele cuidado que é possível, né? Vamos deixar os nossos cãezinhos aí um pouco mais tranquilos nessa virada do ano. Rayane, Eduardo, eu deixo com vocês. Uma boa tarde. Boa tarde para você, uma ótima semana também, viu, Du? E boas dicas, né? Sim. Principalmente para quem tem um animal dentro de casa, sabe o quanto que ele sofre, principalmente nesse período de festas em que as pessoas insistem em soltar os fogos de artifício Empatia com barulho, também, né? não precisa, Sim. né? Valeu, Du, um abraço para você.